Seja muito bem-vinda, Cookifier, ao evento Cookie Art. Eu sou a Mariana Meirelles, professora de biscoitos decorados há mais de 10 anos, e nessa aula eu vou te mostrar como eu ensino mulheres comuns a se transformarem em verdadeiras artistas dos biscoitos decorados. Você vai se surpreender ao descobrir que é possível sim aprimorar e muito as suas técnicas com biscoitos decorados e se tornar uma pessoa muito admirada pelos biscoitos que você produz. As minhas alunas conseguem trabalhar com biscoitos decorados produzindo da cozinha de casa. Elas aprenderam a não errar na massa e os biscoitos delas ficam perfeitos e deliciosos. Além disso, elas dominam todos os pontos do glacê real e adquiriram habilidades avançadas de decoração e pintura. Elas se sentem seguras na hora de produzir uma grande quantidade de biscoitos, sabendo como comprar os ingredientes certos, gastando menos e tendo resultados maravilhosos, sabendo vender e criando embalagens lindas e atrativas que deixam os clientes encantados. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, e eu também duvidaria se isso não tivesse acontecido comigo e com as minhas alunas. As minhas alunas estavam desanimadas, frustradas, sem motivação, com uma rotina de vida nada prazerosa. Outras chegaram a ponto de desistir por não conseguir resolver os problemas de acabamento e alcançar um nível profissional nos seus trabalhos com biscoitos. Mas elas conseguiram mudar tudo isso e deram a volta por cima ao se tornarem artistas dos biscoitos decorados. Mas é melhor que você veja o que elas mesmas estão dizendo. Eu consegui pintar, eu nunca tinha pegado nenhuma folha para pintar um desenho, mas eu não me imaginava pegando um pincel e pintando. Saiu. Meu primeiro dezembro como fazendo biscoito, ele foi muito bom. Pra você ter uma ideia, eu faturei 11 mil reais. E nesse do ano passado, eu faturei 6. Então você não estraga a pintura. Que às vezes o que acontecia comigo? Às vezes eu pintava um coelhinho tudo, quando ia no rosto, estragava tudo. Aí tinha que desconsiderar o biscoito, aquele vestido todo trabalhado que eu fazia, tal, tinha que desconsiderar porque eu estragava o rosto. E agora não acontece mais. Ó, pra você ver. Agora aprendi a ter controle. Agora eu olho. Eu olhava o biscoito, eu falava assim pro meu marido, não acredito que eu fiz. Não acredito que eu produzi. Não foi só a pintura, né, que você me ensinou. Me ensinou essa questão do relevo, sobrepor, desenhar. Então, assim, foi um trabalho completo, né? Porque eu cheguei, eu sabia só o básico, né? Essa aula com você me acrescentou tanto, mas eu não abro mão agora da pintura, do aquarelado, né? Fica mágico também, fica incrível. Vamos dizer assim, aprendendo com quem sabe é maravilhoso, né? É maravilhoso. Viu que legal? Mas não é só isso, olha esses aqui também. Para te adiantar algo, o que eu faturei no mês de outubro, eu faturei na primeira semana de dezembro, após começar a falar no Instagram. Eu apareci, falei para as pessoas e foi um sucesso. Eu não paro de receber encomendas, ninguém questiona o meu preço. Isso para mim é algo fantástico, meu trabalho sendo valorizado. Eu vendo de 40 a 100 biscoitos por encomenda. Bom dia, Mariana, tudo bem? Saudade de prosear com você. Passei para deixar um beijão e dizer que os seus ensinamentos estão frutificando. Meu relacionamento com o glacê real está muito melhor. Salvou o nosso casamento. Acredito que para a semana que vem estarei postando os cookies e aí te marco. Tô aqui de olho no nosso bate-papo e decorando bolachas pro Dia dos Professores. Nunca imaginei que esses biscoitos iam fazer tanto sucesso aqui na minha região. Daria para pagar 2 cursos da Mari com que eu vendi nesses biscoitos nesses últimos dias. Olha, não tenho nem palavras, tenho aplicado as dicas do curso, meus trabalhos melhoraram muito, eu estou a cada dia mais apaixonada. Deus abençoe você cada vez mais. Bati meu glacê ontem pensando em você, no que você disse, e o glacê ficou perfeito, sem bolhas como estava acontecendo. Obrigada! Vocês viram que elas nunca tinham feito biscoito decorado, mas com as técnicas certas elas conseguiram rapidamente atingir um resultado profissional? Viram que elas estão sendo valorizadas pelos clientes e admiradas pelos clientes? E se você se interessou por estar aqui hoje, provavelmente você tem vontade de saber mais sobre as técnicas de decoração de biscoitos. Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda nos meus stories, direct, WhatsApp, de mulheres que querem se tornar profissionais de biscoitos decorados. Mas tem muita dificuldade, porque o biscoito esparrama no forno, perde a forma do cortador. Outras falam que o biscoito amolece depois de decorar, ou a massa fica dura, ou que não conseguem vender os biscoitos a um preço justo.
A maioria tem muita dificuldade com o glacê real. Já vi até algumas dizendo que o glacê é sempre o vilão. E é por isso que eu quis vir aqui mostrar pra você que o glacê é o mocinho e não o vilão. É só você começar a tomar intimidade com o glacê real que você vai se apaixonar profundamente. Um mundo de possibilidades vai se abrir. Mas é verdade que existem muitos segredos a serem desvendados até que você alcance o glacê perfeito. E essas dificuldades que as meninas se queixam são as mesmas que eu tive que superar no início da carreira. E é por isso que eu garanto que eu posso ajudar você. Algumas dessas dificuldades são não saber para que serve cada ponto e como trabalhar com cada um deles. As pessoas costumam ficar confusas porque cada professora dá um nome diferente para o mesmo ponto de glacê. E elas nunca sabem do que cada uma está falando. E aí não sabem direito como fazer para contar os segundos. Acham impossível alisar um glacê grosso. O glacê escorre para fora do biscoito ou fica com celulite. O acabamento muitas vezes fica feio, poroso, não consegue fazer um glacê com relevo bonito. O corante mancha a cor do glacê do lado, ou o glacê aparece com mancha de gordura. O glacê desanda, perde ponto, a pessoa joga tudo fora no lixo à toa porque não sabe recuperar. E aí acaba perdendo muito dinheiro à toa também. Enfim, são muitas coisas que podem atrapalhar você de alcançar o sonho de ganhar dinheiro com biscoitos decorados. E aí você me conhece do Instagram, no YouTube, pode acabar achando que eu nunca passei por esses problemas. Acha que eu tenho um dom para pintura ou sou uma artista nata, mas dá uma olhada nesses biscoitos que estão aparecendo na tela. Esses são os meus primeiros biscoitos decorados da vida. Agora olha esses outros biscoitos aqui. Olha a qualidade que o meu trabalho tomou usando a técnica correta. Eu também já tive muito biscoito que deu errado. E se hoje eu conseguir chegar na qualidade dos biscoitos que você viu e conseguir os clientes que eu consegui, foi porque, em primeiro lugar, eu aprendi a contornar todos esses problemas. E porque eu conheço técnicas de decoração que podem ser facilmente aprendidas. E é por isso que eu tô aqui hoje, para que eu possa abreviar o caminho de vocês. Quando eu comecei, há mais de 10 anos atrás, eu não tive ninguém para fazer por mim o que eu tô fazendo por você hoje. Eu tive que correr atrás de professores, técnicas que nem existiam no Brasil e paguei muito caro por isso. Eu perdi muito dinheiro errando nas massas, nos pontos do glacê e nas pinturas. Parecia um sonho maluco o meu de sustentar minha família com biscoitos decorados. Mas eu arrisquei mesmo assim. E para te ajudar a perder o medo de arriscar também, eu vou te contar um pouco da minha caminhada, porque com certeza essa história vai mudar a sua mentalidade e você vai enxergar com outros olhos esse trabalho, essa nova carreira que você deseja abraçar com os biscoitos decorados. Desde criança, eu sonhava em ser artista, mas eu sempre tive aquela ideia que muita gente tem, que a arte não dá dinheiro. Mas isso mudou quando, com 7 anos, eu entrei numa aula de pintura em porcelana. A minha professora de pintura em porcelana nasceu numa família com ótimas condições, mas naquela época ela estava passando dificuldades financeiras. E ela nunca tinha precisado trabalhar, mas quando ela precisou, ela resolveu fazer a única coisa que ela sabia, que era a arte. Ela transformou a sala do apartamento num pequeno ateliê que estava sempre cheio de alunas. E aquele era um lugar muito feliz e inspirador. Foi ali que eu me apaixonei perdidamente pela ideia de me tornar uma artista quando eu crescesse. E o contato com aquela mulher batalhadora que tinha perdido tudo e foi capaz de se reerguer e sustentar a família através da arte me fez acreditar que é possível sim, que o meu sonho não era uma loucura da minha cabeça. Algo dentro de mim sempre me dizia: se ela fez isso, eu também posso fazer. Mas eu sempre senti muito medo de escolher um caminho desse e acabar não dando conta de me sustentar. Só que na hora H, o desejo foi mais forte e mesmo com medo, eu escolhi cursar artes visuais na Escola de Belas Artes do UFRJ. E hoje eu posso afirmar com 100% de certeza que eu fiz a escolha certa. Mas apesar de ter cursado a faculdade que eu queria e que me deu base muito sólida para praticar e ensinar arte, eu só comecei de fato a construir uma carreira própria quando eu tomei um golpe forte da vida. Eu estava precisando urgentemente sair de um relacionamento que me fazia muito mal, mas eu estava presa ali por pura dependência financeira. Eu tinha abandonado todos os meus planos pessoais para viver sonhos que não eram meus. Não tinha nem carreira, nem dinheiro e uma filha de 2 anos para criar. Eu precisava recomeçar minha vida, mas não sabia o que fazer. E mesmo sem nenhuma perspectiva de carreira, eu tomei a decisão de buscar a minha segunda chance. Por isso, voltei para casa dos meus pais, mesmo sem saber por onde começar. E com muito, muito medo de não conseguir. Foi aí que meu pai me deu um conselho. Filha,
Por que você não aproveita a sua formação acadêmica e empreende na sua área? Esse conselho foi libertador para mim, porque aí eu entendi que não era necessário abandonar meu sonho e nem ficar ali passivamente esperando uma oportunidade de emprego. Eu poderia tomar as rédeas da minha vida e fazer acontecer. Poderia ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, sendo minha própria chefe e ainda por cima trabalhando em casa, perto da minha filha. Foi aí que eu me deparei com a confeitaria artística. E a partir daí eu passei a consumir todos os livros, todos os cursos e treinamentos de modo obsessivo. Eu cheguei a vender o meu carro para pagar os melhores cursos que tinham na época. Comecei com os bolos decorados e logo eu já tinha uma carteira de clientes. E era o começo da minha independência. Eu posso dizer que a ideia de empreender veio do meu pai, mas a grande virada de chave da minha carreira veio de um livro que eu ganhei da minha mãe. Foi esse livro aqui, ó. Nesse livro, eu aprendi todos os fundamentos para criar os meus primeiros biscoitos decorados. Pois é, eu dei os primeiros passos nesse mundo através desse livro, porque naquela época não tinha ninguém ensinando a arte de decoração de biscoitos no Brasil. E quando eu vi aqueles biscoitos lindos e cheirosos ali na minha frente, foi paixão à primeira vista. Nessa mesma época, aconteceu uma confraternização de confeiteiras no Rio de Janeiro. Lá, cada uma tinha que levar uma especialidade. E mesmo ainda engatinhando, eu resolvi ser ousada e levar os meus biscoitos decorados, que naquela época era uma enorme novidade. E todas ficaram completamente apaixonadas. E dali em diante eu fiquei conhecida como a Mari dos biscoitos. E as encomendas começaram a chegar de todas as partes, porque eu era a única que fazia biscoitos decorados no Rio de Janeiro. E em pouco tempo eu estava participando do programa Sem Censura da Leda Nagli, onde eu pude apresentar os meus biscoitos ao vivo em rede nacional. A Mariana Meirelles faz bolos, cupcakes, enfim, bolos de Natal. Naquele tempo era tudo muito difícil, porque não tinha nenhuma professora de biscoitos decorados no Brasil. E não tinha nenhum material didático em português também. Eu fui uma das pioneiras na arte dos biscoitos decorados no Brasil. Eu fui buscar então as maiores referências internacionais e aprendi tudo o que eu pude. Depois de muito estudo e testes, eu criei um método autoral para a criação dos biscoitos, que me dava liberdade para produzir muitas encomendas sem perder tempo, eliminando erros e desperdícios que me faziam perder dinheiro e que me estressavam no processo. Eu aprimorei as técnicas e fui evoluindo dia após dia, até ter um processo muito refinado. Foi aí que eu comecei a produzir conteúdo sobre biscoitos decorados na internet e criei o primeiro canal do YouTube de biscoitos decorados no Brasil. No mesmo período, eu comecei a dar aulas presenciais, ensinando mulheres que vinham de vários estados brasileiros a se tornarem artistas dos biscoitos decorados. Eu tinha me tornado uma mulher bem-sucedida e próspera, difundindo a minha arte. Finalmente, eu estava sendo a arte educadora que eu sempre quis ser e provando que é sim possível viver daquilo que se sonha, desde que você leve esse sonho com muito amor, determinação e foco. Mas eu não parei por aí. Essa determinação me levou a participar de eventos internacionais. E em 2018 eu fui premiada em 2 categorias no maior evento de cookies do mundo, o CookieCon. Eu ganhei em 2º lugar em uma categoria e 3º lugar na outra. E subi no pódio com uma das cookies mais famosas do mundo. É essa aí que está me abraçando na foto. É a Liz Adams, ou Art Magu. Ela é uma das maiores referências no mundo em decoração de biscoitos. E agora a gente está em 2023 e até hoje eu fui a única brasileira premiada no CookieCon. E isso me dá muita segurança para te dizer que a aula que você vai assistir agora pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Eu jamais brincaria com isso. Jamais diria que você pode ganhar muito bem trabalhando com biscoitos decorados se isso não fosse verdade. Você pode ganhar de 300 a 500 reais com encomendas pequenas de até 20 biscoitos. E eu posso te afirmar isso porque eu mesma e as minhas alunas já fizemos isso inúmeras vezes. Você pode ganhar 3.500 numa única encomenda. Isso é totalmente possível. Basta você ter o método certo e aprender os processos que vão tornar você capaz de entregar grandes quantidades de biscoitos decorados. Para você ter uma ideia, nesse último Natal eu cheguei a faturar 7.000 reais com uma única encomenda. Foram 700 biscoitos para brinde de uma empresa. Eu mostrei tudo isso lá no meu Instagram. E você pode sim sustentar sua família com biscoitos decorados. Hoje eu tô com a vida refeita, muito bem casada e tão confiante na minha carreira que meu marido veio trabalhar comigo.
E é importante que vocês entendam que o que tornou tudo isso possível foi o fato de eu ter me tornado uma artista de biscoitos decorados. Porque quando eu atingi esse nível de qualidade no meu trabalho, os meus clientes se tornaram dispostos a pagar mais pelos meus biscoitos. Bom, eu espero que a minha história tenha te deixado animada para começar a fazer os seus próprios biscoitos lindos e deliciosos. Porque agora eu vou te dar de presente, totalmente de graça, uma aula que vai te colocar no caminho para transformar a sua vida também. Eu quero que você venha para essa aula com a certeza de que, prestando atenção para aprender direitinho e colocando a mão na massa com foco e determinação, não tem como você não se tornar uma artista de biscoitos decorados e conquistar os seus sonhos. Se o caminho que você escolheu foi o dos biscoitos decorados, você vai aprender agora tudo o que você precisa para pegar suas primeiras encomendas, ter uma apresentação artística e única nos seus biscoitos, que vai se tornar um diferencial. Com esse diferencial, você vai atrair ótimos clientes e vai fazer uma boa renda mensal, trabalhando com uma atividade que te faz realmente feliz. Agora vamos botar a mão na massa, é a melhor parte da aula de hoje. E eu separei para vocês esses modelinhos aqui dos coelhinhos. E não foram modelos muito simples, não. Eu separei uns modelos um pouquinho mais avançados porque eu queria entregar o melhor para vocês na aula de hoje. E aí vocês podem observar que esse modelo de coelhinho, ele tem umas técnicas avançadas. Se eu virar ele assim, ó, ele tem um relevinho aqui na bochechinha, mais um relevinho aqui no narizinho. A gente está trabalhando com um glacê mais grosso para dar um volume mais gordinho. A gente está trabalhando com um pouco de pintura para dar essa dimensão, para dar esse sombreado. Então, assim, não é um modelo super simples, não. Essa aqui, cenourinha, já é mais simples. Quem é cookie fire já conhece, já sabe que é isso aí, ó. Primeiro dia de treino você já faz. Mas eu quero dar uma coisa mais parruda para vocês sentirem um gostinho do que é ser artista dos biscoitos decorados e não simplesmente fazer um biscoitinho que qualquer pessoa faz, que não te diferencia no mercado. Então vamos lá. Primeira diferenciação que vai fazer você ser uma cookie fire diferenciada no mercado é essa massa maravilhosa, que é a novidade aí que eu já dei para vocês essa semana, que chama chocolate Maia. Você vê que é uma massa que tem um crocante, um caramelo dentro. Isso é super importante, tá? Você pode trabalhar com aquela massa simples, amanteigada, que todo mundo trabalha, beleza, mas ter uma massa diferenciada para oferecer no seu catálogo também é um diferencial a mais para o seu cliente. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o risco pro biscoito. Esse biscoito aqui é esse modelinho aqui, tá? E repara o seguinte, para a gente fazer um trabalho mais ágil, porque importante também é ser ágil, não é só fazer um trabalho artístico, não vale a pena a gente ficar passando o risco de tudo, porque esses desenhos aqui são muito simples. Então o ideal é a gente passar só o rostinho, tá? Para quem é nova na história, não sabe como a gente faz, isso aqui é um papel manteiga que vem em rolo, daqueles que a gente usa próprio para uso culinário. Inclusive é importante isso por causa da higiene, não é qualquer papel que a gente vai querer botar em cima do nosso biscoito. E aí você passa o desenhozinho aqui para o papel manteiga e passa o grafite aqui atrás. Então a gente tem aqui o que chama de transfer, né? A gente vai passar o grafite aqui atrás, botar em cima e fazer um decalque. Isso a gente consegue passar para o biscoito clarinho. Mas aqui a gente está trabalhando com biscoito escuro. Então se eu usar o mesmo método de passar desenho para o biscoito clarinho nesse biscoito escuro, não vai funcionar, tá? Então a gente tem uma dica aqui, um pulo do gato, que é a exclusividade também do meu método, que há muito tempo atrás eu adaptei para biscoitos decorados essa técnica, que consiste no seguinte: a gente vai pegar aqui o rostinho, um pincel de cerdas duras, esse pó branco se chama dióxido de titânio, ele é nada mais nada menos do que um corante comestível em pó branco. Se usar corante comestível em pó, é sempre o dióxido de titânio, é a matéria-prima. E aí a gente pinta aqui esse papel manteiga atrás
E nisso a gente vai criar um transfer branco, ó. Peguei aqui esse lápis que é da série HB porque ele tem a ponta mais durinha. E aí ele faz um decalque melhor por ser durinho. E vamos desenhar aqui os olhozinhos. É super importante posicionar esse papel no lugar certo para ter certeza de que os olhos vão ficar no lugar certinho. Tirei, tem os olhinhos já desenhados, ó. Desenhado em branco. Por que, Mari, que você não desenhou o narizinho e a boquinha? Porque a gente vai cobrir esse biscoito com glacê real e a gente só não vai cobrir no olhinho. Então é importante eu ter a marcação dos olhinhos agora, antes do preenchimento, porque a gente vai ter que deixar um espaço vago para entrar um glacê branco aqui no centro, ó. Mas o focinho e a boquinha, a gente só vai desenhar depois que a primeira camada de glacê secar, tá? Então isso tudo é economizar trabalho. Quanto mais você economizar trabalho, trabalhar só o que for necessário, mais ágil você vai ser e aí mais dinheiro você vai ganhar. Aqui eu tenho esse glacê, ele foi tingido na cor marfim. Como tinge a cor marfim? Ou você compra o corante da cor marfim, ou você mistura amarelo com marrom, tá? No meu caso eu misturei um pouquinho de amarelo com um pouquinho de marrom. E estamos usando aqui o Tipless Bag, que é o saquinho de confeitar que não precisa trabalhar com bico. E aí eu vou cortar ele com essa tesourinha. Olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma costura aqui no saco, uma junção. Se não estiver conseguindo ver na sua casa, você vai conseguir ver. Tem uma junção aqui. Nunca corta o biquinho virado com a costura para o lado, tá? Você vira a costura para cima e corta nessa direção, tá? Para que isso? Para que o fio de glacê que vai nascer, ele fique de fato redondinho. Você vai ver que funciona assim quando você for para a prática. Aí agora a gente vai fazer o contorno desses desenhos aqui para preencher depois. E aí muita gente tem dúvida, por quê? Porque a gente pode decorar o biscoito sem contornar também. Mas vocês vão ver que em alguns momentos o contorno ele é mais desejável dependendo do projeto, dependendo do design. Lá na Universidade Cookify a gente exaure esse assunto para você entender quando optar por biscoito contornado ou biscoito não contornado. Nesse design aqui é bom que seja contornado. Então eu vou mostrar para vocês como contornar com um bico aéreo. O que seria o bico aéreo? Você botar o bico aqui, levantar um fiozinho e deixar o fio de glacê cair sobre o seu desenho. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Ó. Eu vou usar aqui, colar aqui o biquinho. Vou deixar esse glacê ficar longe do meu biscoito, nascendo no céu, e vou deixando ele cair no lugar que ele precisa cair. Ó. Completei meu desenho aqui. Agora eu vou colar o glacê aqui onde o desenho se junta. E começa de novo, deixa o bico ficar aéreo, vai deixando ele cair. Muita aluna iniciante nas aulas presenciais da minha vida tinha dificuldade de fazer o bico aéreo, porque parece que tem medo de afastar o bico do biscoito, como se isso fosse prejudicar o trabalho. Mas na verdade isso é o contrário que acontece, tá? Quando você tem medo de afastar o bico do trabalho, o trabalho fica muito pior. Aqui, vamos colar ele aqui. E aí começa o desenho. Aqui tem uma variação aqui da orelhinha, ó. Que a gente vai fazer 2 preenchimentos separados. E aqui a gente completa o contorno. Foi. Esse contorno que está aqui no bumbumzinho dele, ele vai servir para dividir essa área dessa área, para que tenha uma variação no relevo desse glacê, tá? Então eu vou começar com ele aqui. Vou colar ele aqui. Vou deixar ele aéreo.
Deixar ele cair onde ele precisa cair. Uma dica importante, quando você estiver chegando no destino, imagina que você é um piloto de avião que tem que perder a altitude antes do aeroporto. Ó. Pronto, perdeu a altitude e aí faz a junção perfeita, com o acabamento perfeito. Aqui também. E aqui no olhinho também pra gente dividir, separar a área que vai ser o glacê branco da área que vai ser o glacê amarelinho. Exatamente porque esse contorno aqui vai ajudar a gente a dar a dimensão necessária a esses olhinhos. Vocês vão ver quando ficar pronto que o relevo fica muito bonitinho aqui nessa área, graças também a esse contorninho, tá? E aí agora eu vou mostrar pra vocês o jeito errado de fazer o contorno, que é sem o bico aéreo, para vocês entenderem o porquê que eu mando vocês fazerem o bico aéreo. Então vamos lá, aqui, finge que eu tô com medo de levantar esse bico e resolvi ficar esfregando o bico na superfície do biscoito, que eu acho que é perigoso subir com o bico, ó. Isso é que normalmente as iniciantes das aulas presenciais da minha vida costumavam fazer. O que acaba acontecendo? A minha mão é trêmula e todo o tremelique da minha mão vai ficar impresso nesse contorno. Ó. Aqui, finge aqui essa parte. Não tem mão que não seja trêmula, a minha é super trêmula. Já vi gente achar que não pode decorar biscoito porque a mão treme. E aí eu te mostro que é tudo uma questão de técnica, ó. Aqui, vou levantar o bico. Olha como o tremor desaparece. Viu? A diferença de acabamento entre o bico aéreo e o bico não aéreo. Agora que a gente já fez a fase do contorno, a gente vai cortar um pouquinho mais esse biquinho, ó. Cortar um pouquinho mais, não muito. Pra quê? Pra ficar um buraquinho maior e a gente fazer o preenchimento de maneira mais ágil. Então eu vou escolher começar o preenchimento pelos pezinhos. Repara que a gente está trabalhando com um glacê bem grosso. Esse glacê aqui é o fluido super grosso, é o ponto dele, ó. Pra quê? Porque a gente quer bastante volume nesse design aqui. A gente quer um glacê gordinho. Então, o que a gente vai fazer? Vai preencher os pezinhos e o rostinho com as orelhinhas, pra quando a gente for preencher o corpinho, isso aqui já tá seco, ó. Porque a gente quer fazer uma alternância de preenchimento para conseguir manter a diferenciação entre uma parte e outra do glacê, para que eles não se juntem numa coisa só. É muito fácil ficar com a famosa celulite, que acaba com o acabamento do seu biscoito. E daqui a pouco a gente vai ver como que é o jeito errado para você evitar o jeito errado. Eu gosto de começar pelo jeito certo, ó. E aí no jeito certo o glacê já nasce liso. Não tem essa de aplicar o glacê para depois alisar, não. A gente já vai aplicando ele de forma que ele vai nascendo liso, ó. E aí que vocês estão vendo, ó, eu tô seguindo o caminho de uma das orelhinhas, preenchendo primeiro uma das orelhinhas. E agora eu vou voltar aqui e vou dar continuidade por esse lado aqui, ó. Com muito cuidado para não juntar uma parte na outra, me valendo do contorno. Por quê? Porque eu quero essa diferenciação de relevo aqui, ó. Eu quero deixar a marca da orelhinha, ó.
Isso é um recurso que a gente usa usando do contorno para modelar o relevo do glacê. Ó. Fez essa parte, ele já tem que correr para acelerar a secagem lá no forno para ele não perder o brilho. Mas aqui a gente vai fazer uma brincadeirinha para ele ficar com um design um pouquinho mais avançado. Vocês estão vendo que aqui tem bochechinha, ó. Nessa área aqui tem bochechinha. Então eu vou injetar mais glacê aqui. Só nessa área, onde a bochechinha vai ficar. Pra gente ganhar um pouquinho de relevo nessa bochechinha dele. E aí vamos aproveitar que o biscoito tá ali secando, esperando a próxima fase de decoração, e eu vou mostrar pra vocês como que é o jeito errado de alisar um glacê grosso. Que é o maior medo de quem tá começando, é como usar esse glacê grosso, que é o glacê que dá volume, que é o glacê dos sonhos de todo mundo, aquele volume lindinho, gordinho. E a grande maioria das pessoas acha que o ponto tá errado porque não consegue alisar. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quanto mais grosso o glacê, mais fácil dele não escorrer para fora do biscoito e mais difícil de alisar. Quanto mais fininho o ponto do glacê, mais fácil de alisar e também mais fácil de escorrer para fora. Então vou mostrar para vocês, ó, aqui eu vou fazer um contorno. O contorno tá bem grossão porque a gente já abriu mais, né, o saco naquela hora para ele fluir mais rápido. E aí tudo bem, a gente faz um contorno grosso mesmo. Finalizou. Agora finge que eu sou iniciante e que eu vou começar a preencher esse biscoito com glacê grosso. Como é que o iniciante costuma fazer? Costuma fazer assim, ó. E aí começa a falar, ah, o ponto tá grosso, o ponto tá errado. O que eu mais escutei em aula presencial era isso, que eu sempre gostei do glacê mais gordinho, e aí eu dava esse glacê para as alunas, e aí eu via todo mundo fazer isso assim, ó. Ih, Mari, aí fica fazendo assim, ó. Mexendo, quanto mais mexe, mais celulite fica, tá vendo? Então qual é o jeito certo? O jeito certo é a gente colocar o bico dentro da bolha do glacê, e aí a gente vai injetando mais glacê dentro dessa bolha, ó. Injetando o glacê dentro da bolha e ele vai nascendo liso. Esse movimentozinho de tremelique, ó, de vai e vem, é essencial para que o glacê fique liso. Então assim, nada impede da gente alisar o glacê que não estava liso. Nessa área aqui, ó, vou pegar uma agulhinha pra gente mexer nele. Nessa área aqui, quando começou a preencher, ele não estava liso, ele estava cheio de celulite. Na hora que a gente foi fazer o vai e vem, o movimento tremeliquezinho, ele vai assentando, assentando e vai alisando. Mas não conte com isso, porque nem sempre você vai conseguir. Se você estiver num clima muito seco, no que você já colocou o glacê, ele já começou a secar, e aí na hora que você vai tentar alisar, às vezes já não dá mais, porque ele já começou o processo de secagem. Então o ideal é a gente fazer a bolha e já começar a fazer esse glacê nascer liso. Outra coisa importante, ó, aqui eu tenho o contorno. Um erro de iniciante que faz você perder muito acabamento no seu biscoito é tentar fazer o contorno e o preenchimento assim do ladinho, ó. Colocar o preenchimento aqui do ladinho. E aí o acabamento fica assim, ó, você vê o contorno e vê o preenchimento. Do contorno que eu gosto de fazer, você não vê o contorno. O preenchimento ele tá juntinho com o contorno. Por quê? Qual é a diferença? Porque eu vou usar o preenchimento para esconder o contorno. Eu passo ele um pouco por cima aqui, ó. Eu empurro essa piscininha de glacê como se fosse uma onda do mar por cima do contorno. E aí eu tenho um contorno invisível. Eu tenho um acabamento muito mais profissional. Ó. Aqui por cima.
Com a agulha a gente faz esse alisamento final. Na verdade, essa agulha está sendo mais necessária, porque esse foi um biscoito de mostrar o jeito errado. Então a gente não começou cobrindo ele do jeito certo, ele precisa de certas correções aqui na superfície. Terminou? Bota aqui na linha do olho para ver se tá tudo plano, se tá com celulite, se não tá. No caso não tá, tá tudo lisinho. Botamos para secar. E aí agora aqui a gente vai preencher o corpinho dele, porque essas outras partes já secaram. Então eu vou vir aqui perto da bochechinha, ó. Aqui com muito cuidado para que o glacê ele não passe por cima do rostinho do coelhinho. Então a gente vai gentilmente, sem muito relevo também, e vai puxando esse glacê. Tá vendo que eu tô passando ele por cima do contorno aqui para fazer o contorno invisível? Veio até aqui. Esse contorno é um contorno de divisória. Então aqui a gente não vai fazer o contorno invisível porque a gente quer manter essa divisão. E aí eu vou vir bem de mansinho com pouco glacê, movimento de vai e vem para ele ir alisando, ó. E aí depois dessa faixa que fica próxima ao contorno de divisão, eu vou começar a aumentar a injeção de glacê e fazer um relevo mais gordinho daqui para baixo, ó. A gente vai controlar o quanto de relevo esse glacê tem pela pressão que a gente faz no bico também. Quando quer mais relevo, a gente aumenta a pressão. Quando quer menos relevo, a gente diminui a pressão. Queria mostrar pra vocês como é que ficou aqui o biscoito já seco. Olha aqui o relevinho da bochechinha dele. Lembra que a gente injetou? Agora a gente precisa passar o desenho só do rabinho aqui, para preencher o rabinho. Então eu vou pegar aqui essa parte do risco e vou reforçar essa parte aqui de trás com grafite. Esse aqui é o lápis HB. Para criar um transfer. Posicionou, presta atenção para ver se ele tá no lugar certinho, para não ficar deslocado para um lado ou para o outro. Posiciona o desenho no lugar certo. E aí a gente vai vir aqui também com o rostinho dele. E eu vou posicionar aqui para desenhar onde fica o narizinho e a boquinha. Eu vou contornar aqui onde está o rabinho, a área onde o rabinho vai ficar. E vou vir aqui com glacê. Esse glacê tá por volta de 12 segundos, tá? Um glacê branco. Só pra gente preencher aqui a cavidade do olhinho. Nessa hora é super importante você ter agulha de decoração para fazer esse glacê ser espalhadinho aqui na cavidade, ó. Aqui na hora do olhinho a gente quer pouco glacê. A gente quer que ele não tenha relevo, que ele fique assim lá dentro mesmo. E agora vamos preencher aqui o rabinho, bem gordinho, a gente quer bastante relevo aqui. E agora a gente bota para secar. Agora que a parte do glacê já tá pronta, já tá tudo prontinho, a gente vai partir para a pintura. Você vê como a pintura valoriza um biscoito. Imagina só se a gente fosse botar só um narizinho rosinha e pintar os olhinhos, a diferença que faria em relação a esse biscoito aqui.
Tá vendo? Isso é que vai fazer você ser uma verdadeira artista dos biscoitos decorados. São esses detalhes que às vezes parecem pequenos, mas que fazem toda a diferença. Então assim, a gente tem aqui uma pintura simples, porque são só sombreados em cima de uma figura que já existe. A gente já fez a nossa figura do coelhinho com o glacê real e a gente vai botar sombreados que aumentam essa sensação de realismo, de 3D, né, no coelhinho. Então, para isso, a gente vai precisar de corantes comestíveis. Hoje a gente vai usar os corantes em pó, os corantes comestíveis em pó da Luli Candy, que é uma empresa que eu gosto muito de trabalhar. Eles são mais caros do que os corantes Liquigel. Eu não vou me aprofundar aqui sobre quais são as vantagens e desvantagens de cada corante, quais são as peculiaridades de cada tipo de corante, mas dentro do Universidade Cookify a gente vai nisso bem profundamente. Então o que eu só posso dizer para vocês? Que hoje eu quero o melhor aqui. Então por isso que eu peguei o em pó, porque eu gosto mais do pó. Mas para quem não investiu ainda nos corantes em pó, pode usar o corante Liquigel para essa mesma coisa que a gente está fazendo, fica bem baratinho e dá um resultado super legal também, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um corante marrom, um amarelo, um rosa meio nude, assim, um pouco mais escuro, para dar o sombreado das partes rosinhas, um verde claro e um verde escuro. Ah, Mari, mas qual é o nome da cor? Isso não importa aqui, qualquer amarelo vai funcionar, qualquer marrom vai funcionar, qualquer verde vai funcionar, então para facilitar a gente tem essa paleta aqui mais simples. Precisamos também de papel toalha, porque a gente vai ter que estar o tempo todo tirando o excesso de umidade do pincel. Para pintar sobre glacê real, a maior dica, a maior sacada, a maior ajuda que eu posso dar para você ter um bom acabamento na sua pintura é você pintar com o pincel sempre quase seco. Por quê? Porque o glacê real, ele é açúcar. Então, todo o atrito, toda a umidade que você colocar em cima dessa pintura vai desgastar esse glacê como se você estivesse chupando um pirulito, chupando uma bala. Então, assim, existem dicas, o glacê, a receita é melhor para ele desgastar menos e tal, mas isso são dicas. Porque, na verdade, o mais importante é o como você pinta, a quantidade de atrito e umidade que você coloca em cima da sua pintura. E é isso que a gente vai ver aqui, que é o mais importante de tudo. Com esse jeitinho que eu vou ensinar vocês a pintar, qualquer glacê vai funcionar. E também nem adianta fazer o melhor glacê do mundo e não saber pintar direito, que vai desgastar também, vai ficar feio o acabamento, tá? Então foca no que eu tô ensinando aqui, depois pra frente você aprofunda mais coisas mais técnicas, mas isso aqui é o que vai importar. Então a gente vai ter papel toalha para secar o pincel sempre que necessário. E aí uma dúvida muito comum de quem está começando é que pincéis eu devo comprar. Eu também não vou aprofundar isso aqui, no curso a gente também aprofunda, mas o que eu posso dizer? Pincel para aquarela são esses pincéis assim, redondinhos com a ponta afilada, tá? A ponta afilada é super importante, é o pincel basicão mesmo que vai te servir muito. E é essencial que você tenha um desse aqui, que eu chamo de Filbert, que ele é Filbert da Ceramic, mas não precisa ser o da Ceramic. O importante é que seja um pincel que seja bom para esfumado. Quando a gente faz maquiagem que a gente tem que esfumar uma sombra, é tipo isso aqui, ó. É um pincel mais gordinho e que não tenha as cerdas muito longas, porque com as cerdas mais curtinhas fica mais fácil de esfumar. Um pincel de esfumar, um pincel tipo aquarela, e é legal ter um mais fininho assim, um bem fininho para fazer os detalhes. Outros pincéis também podem ser bem-vindos futuramente, mas isso é o basicão. É assim, 90% do meu trabalho ou mais eu faço com esse tipo de pincel. Então vamos começar. Aqui a gente tem o nosso godê. E aí eu quero só fazer uma breve introdução para vocês em relação a solvente. Por quê? Porque corante em pó a gente pode usar até seco. Eu poderia simplesmente pegar como uma sombra mesmo de maquiagem e sair aplicando aqui, fazendo os sombreados nas áreas que eu preciso sombrear. Mas isso não vai te dar uma possibilidade artística um pouco mais aprofundada. Você vai conseguir fazer só a parte dos sombreados, assim, dos esfumados, mas não vai conseguir fazer as linhas, uma coisa mais gráfica mesmo, que você vai ver que eu vou utilizar esse recurso. Principalmente quando a gente quer dar a aparência de pelinho do coelhinho, a gente quer pintar umas linhas, né? E isso com o corante seco você não consegue. Então eu prefiro, assim, prefiro muito, essa é uma preferência pessoal, tem gente que gosta de trabalhar com corante seco também, mas eu prefiro molhar o meu corante com algum solvente.
Temos 3 opções aqui na mesa para usar dissolvente, tá? Essas 3 opções, você usando com inteligência, você consegue uma pintura com muitas possibilidades. A primeira opção é a essência. Essa essência aqui é de amêndoas da Arcolor. E eu uso também na maior parte do tempo da minha pintura a essência. Qual é a característica dela? Ela é um blend de 3 coisas. Ela tem um pouco de água na composição, ela tem um pouco de álcool de cereais na composição e um pouco de substâncias aromáticas que são oleosas na composição. Então, por ter um pouco de cada coisa, ela, como é que eu vou dizer, é um meio termo dos solventes. Então ela não molha demais o seu trabalho e também não seca muito rápido, que é o problema do álcool puro, que a gente pode usar, mas ele vai secar muito rápido, você não vai ter tempo de trabalhar aquela pincelada, aquele esfumado, porque é muito rápido todo o processo. E quando você molha demais, que a gente pode trabalhar isso aqui, água pura, dá para trabalhar com água pura também, às vezes molha muito e demora mais para secar, e aí você tem que ter mais cuidado e usar o pincel com menos umidade ainda. Então, assim, a essência é um meio termo legal, eu recomendo para iniciante principalmente. E aqui a gente tem o álcool puro, álcool de cereais puro, que é 93%, né, se não me engano, 93%, e a água pura. Então, você vai perceber na hora que você tiver experiência que um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de álcool pode ser bom para determinados momentos da sua pintura e você pode usar isso a seu favor dependendo da situação. Só que aí já é uma questão mais avançada que você vai pegar com o tempo, com o conhecimento. Então, para começar, a gente vai começar mais com a essência mesmo e trabalhar com a essência. Mas vamos lá, ó. Eu vou pingar aqui a essência. Aí eu fiz 4 pocinhas aqui de essência. E por que eu fiz assim? Porque eu vou preparar a tinta à medida que eu for precisando dela. Porque os corantes em pó são os melhores, mas são caros. Só que se você usar do jeito certo, eles duram anos, assim, um potinho pequenininho dura muito. Se você souber usar do jeito certo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu tô com um pincel aqui que não é o pincel da pintura. É um pincel que eu vou usar para preparar a tinta. Eu vou molhar esse pincel aqui na essência e molhar ele um pouquinho no pó. Ó. Misturou. E aí eu tenho aqui a minha tinta marrom numa versão mais saturada. Vou pegar até mais um pouquinho de pó. Preparei ela na versão mais saturada. Depois de preparar na versão mais saturada, eu trago esse pincel aqui para a pocinha e eu vou preparar uma versão bem líquida dela. Até puxei ela para cá porque eu não quero que essas duas poças se misturem, tá? Eu quero deixar elas separadas uma da outra. Aí quando eu faço a versão líquida, eu dou aqui uma torcida, como se eu estivesse torcendo um pano. Tô torcendo o meu pincel. E aí é o seguinte, por que eu tenho que ter uma versão mais saturada e uma versão mais líquida? Porque na hora que a gente for pintar o nosso coelhinho, a gente vai o tempo todo trabalhar com áreas mais aguadas e áreas mais concentradas. Porque é dosando a saturação desse marrom aqui nessa sombra que a gente consegue fazer as nuances de sombra. Então você vê que tem uma área aqui que está sombreada aqui na testa dele, que faz o charme, que dá a sensação de tridimensionalidade, mas ela é quase invisível, porque ela é muito transparente, muito aguadinha. E já tem uma parte aqui que eu tenho que vir com um marrom mais saturado, mais concentrado. Então o tempo todo na pintura eu vou ter que estar dosando a quantidade de saturação que vai estar no meu pincel. E aí a melhor forma de conseguir isso de maneira prática, economizando corante, sem ter que estar lavando o pincel e jogando um monte de corante fora na água, é ter uma versão mais diluída e uma versão mais concentrada da minha tinta. Isso é essencial, essa organização do glacê muda a vida das alunas, assim, todas que estão dentro do curso falam, gente, essa dica do Godet me salvou. Então é isso aí que eu estou ensinando agora para vocês. E a gente vai usar os pincéis que estão zerados, tá? Não vamos usar o pincel que a gente usou para misturar a tinta, não. Vamos usar zerado para a gente dosar direitinho, bem pouquinha tinta no pincel. Uma das maiores conquistas para quem pinta sobre glacê real é aprender a usar pouca tinta no pincel.
Assim, raros momentos você vai precisar carregar um pouco mais. Então é sempre assim, pouquíssimo. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, eu tô achando esse marrom um pouquinho quente demais, mas vamos fazer um teste aqui nele. Vou fazer um teste aqui no papel toalha. Só pra ver se ele tá da cor e da saturação que eu preciso. Parece que tá ok. Então vamos começar aqui nas áreas mais escuras, para já ir começando a testar o nível de saturação, sem o perigo de errar muito. Por quê, Mari? Porque nas áreas mais escuras, se eu tiver com o pincel muito saturado, eu consigo depois cobrir com mais. Se eu for numa área que tem que ser clarinha, com a tinta mais saturada, e depois eu não consigo tirar o que eu coloquei. É sempre assim, é que nem sal na comida. Pintura em glacê real é sal na comida. Botou, não tira mais. Então eu descobri aqui, eu só fiz o teste de saturação. Vamos vir aqui nessa orelhinha. E a gente vai começando a fazer essa pintura mais aguadinha. A aguadinha não significa pincel molhado. A aguadinha significa que a gente está com a tinta com pouco corante nela. E aqui você vai começar a observar onde é que tem sombreado, né? Onde que você precisa escurecer um pouco a pintura. E vai obedecendo isso. Tá vendo que eu ainda tô com uma só molhadinha que eu dei nesse pincel. E tudo isso que eu tô fazendo, eu nem retornei para pegar mais corante. Muito provavelmente todo esse corante que eu botei no godê vai voltar pro pote e a gente vai economizar muito. Agora a gente vem aqui com esse pincel com a tinta aguadinha e você repara que eu tô sempre usando o pincel de esfumar para dar esse efeito assim anuviado, né? Então eu coloco umas linhas assim, com tipo um grafismo no sombreado, ó. E venho com o pincel de esfumar para dar uma suavizada nessas linhas, ó. Nessas manchas. Aqui a gente vai escurecer também. Vocês repararam que na hora que eu boto o pincel aqui, eu não tiro quase nada. Vou até dar uma secadinha, porque molhou um pouco demais. Mas assim, eu não pego quase nada de tinta. É assim, um suspiro, uma molécula de umidade mesmo. Que é isso que vai fazer a nossa pintura ficar com acabamento bom. Quanto menos umidade, melhor. E aí a gente vai observando no coelhinho de molde, né? No coelhinho de referência, onde que essa sombra tem que entrar, onde esse sombreado tem que entrar. Aqui ele tem tipo uns pelinhos, ó. Então eu vou fazer um movimento na diagonal, que seria o movimento dos pelinhos vindo de fora para dentro, para dar esse efeito. Mas fica atenta que isso aqui que eu tô fazendo é só a primeira camada de transparência. Para a gente construir esse sombreado, a gente vai usar outras camadas por cima dessa, como se fosse sobreposição de camadas para ir criando, enriquecendo esse sombreado.
E se vocês observarem, eu comecei pelos tons mais clarinhos, porque nessa lógica de construção tonal, a gente começa pelos tons mais transparentes, né, mais diluídos, e vai aprofundando as sombras depois na segunda etapa. Então a gente vai aprofundar as sombras agora usando uma versão mais saturada do marrom. Como eu estava achando que esse marrom estava quente demais para fazer a parte mais sombreada, mais profunda da sombra, eu coloquei um pouco de preto aqui, tá? Misturei com um tiquinho de preto no marrom principal para que a gente possa fazer uma sombra mais profunda. Depois, lá dentro da Universidade Cook Faz, vocês vão ver que tem uma parte muito profunda sobre cores. E a gente explica isso, que tem marrons e marrons. Tem marrons mais quentes, marrons mais frios. Então, eu estava precisando aqui de um marrom mais frio para representar essa parte profunda da sombra. E aí, eu vou pegar esse marrom aqui mais saturado na pontinha do pincel. Bem na pontinha. Vamos começar trabalhando aqui na área mais profunda aqui da sombra, mais escondidinha também. Porque é sempre mais fácil de esconder caso a saturação esteja mais do que a gente quer. No caso tá tranquilo, ó. Tá exatamente o que eu preciso. Eu faço tipo um pequeno teste de cores. Quando eu tô com algum biscoito assim, teste, às vezes eu tenho, hoje eu não trouxe. Mas é legal você ter, se puder, um biscoito teste para você fazer esses testes antes de partir com o pincel na pintura definitiva, né? No caso aqui eu não tenho, a gente testa no próprio biscoito, numa área mais escondidinha assim, só para saber se tá de acordo, ó. E aí eu tô dando essas pinceladas que vem aqui do fundo na direção do pelinho. Pontinha do pincel para fazer essa sensação de pelinho, essa texturazinha de pelinho. E a gente vai sombreando na área onde o rabinho encontra o corpinho dele. Molhou de novo. E você vai reparar que com o tempo que você está pintando, a tinta vai começar a secar naturalmente, porque a gente está trabalhando e ela evapora. Quando evaporar, aí você vem aqui, molha um pouquinho na mais aguadinha, de leve, só para umidificar um pouco. O resto você deixa sequinho, vai molhando só à medida que vai precisando. E aí você vai ver que dessa maneira você tem um controle maior da sua tinta, do nível de saturação. Se você achar que ela está muito seca, você pega um pouquinho mais de umidade. Se você achar que está muito molhada, você vai mais na parte seca. Então, isso com o tempo vai se tornar que nem assim dirigir um carro, né? Vai ficar automático para você. Preciso de um pouquinho de umidade, peguei a umidade, trouxe a umidade para cá. Para isso que a gente tem duas poças de tinta para fazer essa dosagem. É só ir observando. Aqui tem uma sombra mais escura, a gente escurece mais. Nesse ladinho da cabeça é mais escurinho também. Importante que o biscoito ele é 3D, né? Então você vira, não é a mesma coisa que pintar no papel. Dá uma viradinha assim pra pintar o ladinho dele, também ajuda. E aqui a gente vai nas pinceladas na direção do pelinho, assim na diagonal. Pra dar esse efeito pelinho. Aí um biscoito assim é um biscoito mais elaborado. É um biscoito que a gente chama assim o rei do kit, né? Você vai pegar para fazer uma coisa comerciável, vai misturar um biscoito assim mais elaborado com os biscoitos simplesinhos no mesmo kit. E aí você tá agregando valor a um kit de presente, sem precisar pintar à mão todos os biscoitos do kit. Isso é uma estratégia bem legal de vendas para Páscoa.
E agora pro rostinho. O rostinho tem uma coisa um pouco mais desafiadora aqui, que é uma área sombreada aqui no meio, só que é muito clarinha. Então, para fazer ela, eu vou até desprezar esse pincel aqui, depois eu lavo ele na água. Vou pegar um pincel virgem. E vou virar o meu godê aqui para vocês verem melhor. Que eu peguei uma daquelas pocinhas que tava bem virgem, né? Que só tinha a essência pura. E eu lavei o pincel marrom nele. Pra quê? Pra ficar uma essência bem diluída mesmo. Bem diluída. No caso, pra fazer esse efeito de sombra, eu preciso de um marrom mais frio. O marrom tá muito quente. Então eu vou, como estratégia, botar um pouquinho de preto aqui pra puxar esse tom pra mais neutro, né? Só que é muito pouco preto, é quase imperceptível. Então eu vou pegar aqui de moléculas do corante. Muito pouco mesmo, não vou nem chegar a vir aqui não. É só pegar só essas bolinhas que estão aqui perdidas, ó. E aí misturei, tenho um marrom mais fechado, um marrom mais frio, tá? Misturou, vou secar, porque eu preciso do pincel quase seco. Nosso mantra é pincel quase seco, tá? E aí eu vou aqui começar a passar essa tinta. E aí quando eu vim para a pintura propriamente dita, eu percebi que essa poça tá aguada demais e não tá dando a sombreada que eu preciso. Então o que eu fiz? Eu peguei esse pincelzinho, vim aqui no marrom mais saturado, que já tem preto na composição, e trouxe para cá. Porque eu preciso de mais corante. Então eu vou usar ele quase seco. E vamos aqui na parte mais sombreada. Usando o meu pincelzinho de esfumar para criar essa manchinha, essa sombrinha aqui na testa dele, ó. O sombreado vem um pouco aqui, então a gente vem descendo para essa área. E aí, se você observar, em volta do olhinho tem sombreado, parece que ele tá com maquiagem, o coelhinho, né? Então a gente aproveita que o pincel tá com mais tinta e já faz essa área aqui mais sombreada do olhinho. E vai fazendo essa sobreposição de sombras, de transparências, ó. Isso aqui aconteceu um erro que é importante para vocês entenderem como contornar esses erros. Ficou um pouquinho manchado aqui. Por que isso aconteceu? Porque mesmo a gente tomando todos os cuidados de preparo desse glacê para ele não ficar poroso, alguma porosidade ele vai ter. E a porosidade ela acontece mais ou menos dependendo de variáveis que a gente não fica controlando tudo, né? Então depende um pouco do clima, depende da forma que você usou para secagem, quanto tempo você demorou entre o preenchimento e a aceleração da secagem desse glacê. E pode acontecer do glacê ficar um pouquinho mais poroso do que a gente quer, que é o caso desse aqui. Só que a pessoa que é experiente na pintura, ela não se deixa abater pela porosidade do glacê, ela consegue contornar os problemas que essa porosidade traz. E um deles é esse, é que na hora que você vai esfumar, quando o glacê está um pouco mais poroso, ele suga rápido a tinta, não dá tempo de você esfumar. E aí pode causar mancha. No caso foi uma mancha bem sutil, mas eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês como resolver isso, ó. Vou pegar, por isso que a gente tem a nossa água aqui. Vou colocar a aguinha aqui no nosso godê. Venho com o pincel de esfumar e eu vou lavar ele, porque a gente está esfumando com ele e ele fica sujo de marrom. A gente está usando ele para esfumar, é natural que ele fique sujo. Eu tô, na verdade, zerando ele, tirando todo o corante que tem nele e secando, ó, no papel toalha. Zerei, sequei,
Só que mesmo que eu seque muito, alguma umidade de água tem aqui. E só a umidade que tem aqui já é suficiente para fazer o que a gente quer. A gente vai vir com um pincel levemente úmido, ó. E a gente vai levar esse pigmento para dentro de novo. Muito seco, muito seco. E aí eu tirei a mancha, ó, como se eu tivesse dado uma lavada na superfície, mas é uma lavada que é um suspiro, assim, que você não chega nem a perceber que tem água no pincel. Mas é o suficiente, ó. Viram que eu tirei a mancha? Isso aí, para repetir em casa, você tem que ser um pouco experiente, mas você consegue, ó. Aí aproveitei que eu tô com o pincel com um pouquinho de água, e aí eu dou uma puxada nessa sombra para ela ficar um pouco mais suave, ó. Por que isso? Porque quando tem presença de água na pintura, você consegue diluir um pouco do que já foi feito. O álcool nunca faz isso, o álcool é seco. A água, como é molhada, ela consegue fazer essa tinta fluir um pouco mais para lugares onde ela não estava. A gente pode puxar ela para áreas onde ela não estava. E eu queria aumentar essa sombra aqui. Então, nesse caso, o pincel com um pouquinho de água, ele é o ideal para eu fazer isso. Pode exagerar? Não. Se você exagerar na água, você destrói o seu trabalho. Por isso que a água é para os fortes, é para quem já está experiente, já tem um domínio maior. E aí eu vou fazer um desenho como se fosse olhinho de gatinho, assim, na maquiagem. Para trabalhar o cantinho do olho dele, ó. Escureci aqui a parte interna do olhinho, ó. E aqui eu já vou desenhar a sobrancelhazinha dele, para já dar essa expressão. Agora a gente vai fazer aqui a boquinha com a pontinha do pincel. Então agora que só falta botar o olhinho, né, a parte das pupilas do olhinho que vai dar a alma do nosso coelhinho. Eu vou só colocar aqui o narizinho, tem o glacê rosa, que é mais um relevo que dá um tchan no nosso modelo. Estamos trabalhando com o ponto híbrido aqui, conhecedoras conhecerão. O que é ponto híbrido, Mari? É um ponto que está entre o fluido e o pico macio. Ele é filhote de fluido com pico macio. E aí a gente vai acelerar a secagem desse narizinho para voltar para fazer só os arremates finais da expressão do coelhinho. E agora, para fazer o olhinho, a gente vai trabalhar com esses dois pincéis aqui. Um ultra fino e um de aquarela afilado, mas que tem ainda uma pontinha. A gente vai começar com esse verde mais clarinho. Vou pegar aqui um pouquinho de essência, ó, que já secou. Tira um pouco de excesso. E aí a gente vai trabalhar a parte verde do olho. Muito importante nessa hora. Tá vendo que o olho tem um brilhinho? O olho tem um brilhinho branquinho. A gente não vai pintar onde é para ele ser branquinho. A gente começa desenhando a área do branquinho, que é o reflexo, né? E aí você tá falando, Mari, mas tá muito clarinho, não consigo nem enxergar. Mas é isso que eu quero agora. Por quê? Porque quando você define as áreas que você vai pintar com a cor bem clarinha, você não tem risco de errar, tá? Depois você vai só escurecendo ali, onde precisa reafirmar a trajetória do pincel. Ó. Peguei aqui a pontinha do pincel com a umidade que eu tinha, que era quase nada já, e aí eu amassei uma bolinha de corante verde escuro, e eu vou desenhar aqui por fora a linha que vai definir essa íris.
Uma forma muito inteligente da gente não errar na pintura é a gente modelar essa pintura como se fosse uma argila. A gente vai construindo a pintura aos poucos. Eu venho aqui com a pontinha do pincel, empurrando o corante para onde eu preciso, para fazer exatamente o formato da íris do olho que eu quero. Aqui de novo, ó. Não passa por cima do branquinho do brilhinho. A gente está usando a mesma lógica da aquarela aqui, que a lógica é o seguinte: o branco é o branco do papel. No caso, o branco é o branco do glacê. Finalizada essa parte, vamos partir para o pretinho. Pretinho, pincel fino. Vou pegar aqui, molhar na essência e vamos preparar corante preto. Preparei aqui o corante preto, agora eu vou molhar a pontinha dele. Essa é a primeira vez em toda essa pintura que a gente quer o pincel bastante carregado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar em volta do brilhinho, a aplicar o preto, ó. Em volta do brilho. E aí a gente vai puxando essa pocinha de corante preto para o tamanho da pupila que a gente quer. Aqui tem que dar um respiro assim, nem respirar, aliás, para não errar. Traz o biscoito para perto do olho. E aí, para finalizar, um pouquinho do rosa aqui, com o pincel de esfumar, ó, a gente dá um sombreado no nariz. Repara bem que eu tô sombreando só nas beiradinhas, eu não tô indo pro centro do narizinho, para dar essa dimensão. E aí você pode estar pensando: ai, Mari, achei lindo, mas é um biscoito trabalhoso, eu não vou conseguir produzir muitos e vender muitos, que preço que eu vou ter que dar nisso? Mas eu posso te garantir que vale a pena comercialmente fazer esse tipo de biscoito. Por quê? Primeiro lugar, que você colocando vários desses e produzindo em série, o negócio vai muito mais rápido. Aqui a gente está fazendo, explicando enquanto faz. Outra coisa é quando você já tem o jeito, já pegou o jeito daquele modelo, e aí você bota 20 biscoitos, e cada pincel que você vem com aquela tinta aguada, você faz a aguada de todos eles, depois aprofunda a sombra de todos eles, depois faz o narizinho de todos eles, o olhinho de todos eles com o mesmo pincel, né? Não tem que ficar trocando. Então, assim, a produção você consegue fazer uma coisa muito mais ágil do que a gente fez aqui. E estão vendo esse kit aqui? Esse kit, você tem esse ovinho aqui que é super simples, todo mundo faz. E aí você pode colocar um coelhinho pintadinho, sombreadinho, que vai dar uma percepção de valor incrível, inestimável para o seu cliente, sendo que os outros biscoitos foram simples de fazer. Então você, nesse momento, você está se diferenciando da concorrência. Não é um coelhinho simples, um coelhinho sem vida, um coelhinho realista, um coelhinho encantador, no meio de outros biscoitos que você vai adicionar ali, né? Então o que você está fazendo com isso? Com um biscoito, você gerou desejo no seu cliente, você se diferenciou e você elevou a percepção de valor de todos os outros biscoitos do kit, tá? Então, assim, posso garantir que vale a pena. É só você ter o método correto,
você pegar a prática que você precisa para fazer isso de maneira ágil e ter inteligência também comercial para inserir isso nos seus produtos. Agora que você está apaixonada e que eu sei que você quer dar mais um passo para finalmente se tornar a verdadeira artista de biscoitos decorados que você sempre sonhou, continua aqui comigo, que agora eu vou contar todos os detalhes sobre como é o método para você se tornar uma verdadeira artista dos biscoitos decorados. Gente, eu não criei esse método para mostrar mais do mesmo. Eu criei esse método para tornar simples e possível para qualquer pessoa atingir resultados que impressionam e tornar o seu sonho possível. O sonho de ter o seu próprio negócio trabalhando de casa com o que você ama. Você vai se tornar uma artista de biscoitos decorados, admirada, e vai ajudar a difundir a arte dos biscoitos decorados para o mundo, valorizando cada vez mais o nosso mercado. Eu fiz esse evento online porque uma grande quantidade de pessoas vinha me pedindo as minhas técnicas, os meus macetes e os meus processos para criar biscoitos decorados. E claro que não dá para explicar isso em alguns stories. E como eu tenho muito, mas muito conteúdo para passar para você, eu produzi também um curso online completo com todos os detalhes, muito profundo, chamado Universidade Cookify. E ainda hoje você vai descobrir todas as técnicas que fazem parte desse método e como ter acesso a ele, onde você vai descobrir do zero ao avançado tudo o que é necessário para se tornar uma verdadeira artista dos biscoitos decorados. Ou seja, você vai aprender as minhas técnicas que eu aplico por anos e que me fizeram ganhar os prêmios internacionais que eu mencionei. O Universidade Cookify contém desde a produção das massas, glacê real, pintura, venda dos produtos, dicas para otimizar a produção e muito mais. Eu quero te dar todos os passos para que você consiga chegar ao resultado profissional em muito menos tempo do que eu mesma levei para alcançar. Isso porque eu vou te contar tudo o que pode dar errado, como evitar problemas e defeitos nos seus biscoitos. Na minha época, não existiam as professoras para me guiar, porque eu fui uma das primeiras cookers do Brasil e eu tive que descobrir tudo sozinha. Por isso é que eu tenho certeza de que eu posso te ajudar e muito. Ajudar a não perder tempo e ir direto para o sucesso. Mas para isso você precisa ficar até o final do evento para poder descobrir todos os detalhes e por que essa turma vai ter vagas limitadíssimas, para eu conseguir te dar toda a atenção necessária e te ajudar em todas as etapas da sua jornada até aqui. Mas antes de contar para vocês como participar dessa turma super seleta, eu quero dar alguns recados muito importantes. Se você acha que a Universidade Cookify não pode te ajudar a se tornar uma profissional de qualidade, eu não quero que você se torne uma Cookifyer oficial. Ou se você não está disposta a evoluir, acha que o que você já sabe já é o suficiente e não tem garra de colocar a mão na massa e praticar as técnicas da Universidade Cookify, eu não quero que você se torne uma Cookifyer oficial. Ou se você tem o desejo de ser uma profissional maravilhosa, mas não acredita que é possível sair do zero e em pouco tempo conquistar os resultados surpreendentes, eu não quero que você se torne uma Cookifyer oficial. Mas Mari, por que você está falando isso? Porque eu quero nessa turma pessoas que vão daqui a pouco tempo voltar para mim e dizer: olha só, Mari, olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu evoluí. Eu tenho certeza que eu tenho um método de ouro para te ajudar, mas eu preciso estar com as pessoas compromissadas e que acreditem no método para que isso dê certo. E foi por isso que a gente limitou as vagas dessa turma para só 50 Cookifyers. Porque nesse momento a gente não tem condição de cuidar de uma turma muito grande sem perder o padrão de qualidade, de suporte que a gente faz questão de oferecer. Porque a gente não está aqui só para vender curso e seguir a vida. A gente está aqui para garantir que você vai conseguir transformar a sua vida. A gente está aqui comprometido em pegar na tua mão até você se tornar uma verdadeira artista dos biscoitos decorados que você tanto sonha em ser. E é por isso que nós vamos ter uma turma pequena dessa vez. Quem tem me acompanhado está sabendo dos motivos. E tem gente querendo saber até quando vai dar para se inscrever. E a resposta sincera é que eu não sei. Da última vez que a gente fez assim, uma turma limitada, as vagas esgotaram em 3 minutos. Então fica com a vaga quem chegar primeiro. Então agora eu vou te dar uma amostra do método que eu desenvolvi depois de mais de 10 anos de prática de ensino. Eu vou te mostrar como funciona a Universidade Cookify
para você ter uma ideia da grande oportunidade que está se abrindo para você. Um método novo, eficiente, simples e divertido, fruto de toda essa minha caminhada com as minhas alunas. Com esse método, você vai poder ter a liberdade de trabalhar em casa, ter liberdade de horário, aprender as minhas melhores técnicas para fazer os biscoitos mais lindos e se diferenciar da concorrência, conquistar os melhores clientes que pagam bem e sempre voltam. Você vai descobrir, assim como eu descobri, a liberdade que é trabalhar em casa, perto da família. Eu criei a minha filha, que hoje tem 16 anos, trabalhando em casa, com ela vendo e dando valor ao trabalho. Eu pude acompanhar mais de perto o crescimento dela e isso não tem preço. Sem contar que trabalhar com o que a gente ama também não tem preço. E eu vou te dar acesso a tudo o que você precisa para conquistar todas essas coisas com um método que funcionou para mim. E você vai ter acesso a isso tudo organizado, simplificado, sem os tropeços que eu precisei passar. E além disso, ter o prazer de ser reconhecida como uma verdadeira artista. Eu quero que você esteja muito atenta para descobrir o que fazer para se tornar parte da família Cookify. Eu vou te mostrar todas as técnicas que eu aplico há mais de 10 anos como uma decoradora de biscoitos profissional e como você também vai poder aplicá-las. Você vai descobrir o passo a passo que eu apliquei para não só ganhar os prêmios que eu te mostrei, mas ganhar liberdade de tempo, liberdade financeira e também liberdade de morar onde você quiser. Você vai ganhar o privilégio de trabalhar diretamente da sua cozinha e abrir o seu próprio negócio, seu próprio ateliê. E para você vai ser muito mais fácil e rápido do que foi para mim, porque eu não tive um método como esse para me guiar. Então, você também pode chegar ao biscoito perfeito. Se você quer se tornar uma Cookifyer oficial, uma verdadeira artista de biscoitos decorados com a Universidade Cookify, fica nesse vídeo e acompanha até o fim. Eu estou muito empolgada com essa turma. Além de ser completamente apaixonada em ensinar as pessoas através da arte, é um grande prazer ver várias alunas minhas que hoje estão por aí fazendo um grande sucesso no mercado. Por exemplo, a Karina, que já ganhou prêmios em concursos importantes. Mas quando veio o resultado, valeu a pena as madrugadas e foi muito lindo, sabe? Foi muito incrível. E é algo assim que eu falei assim, é uma emoção que ninguém tira, né? Eu vou levar pro resto da vida e agradecer a oportunidade, né? E quando aparecer a oportunidade, você tem que se jogar, independente do resultado. Você tem que ir, se desafiar, acreditar no teu potencial. Isso faz a diferença, né, Mariana? Ou a Nêmora, que é dona de uma fábrica de biscoitos decorados. Eu disse, bah, mãe, dá pra fazer na tua cozinha. Aí foi. Começamos na cozinha dela. Tu pode fazer, qualquer pessoa pode começar, né? Com poucas coisas. E é isso que eu quero fazer com você. E de forma ainda mais poderosa e transformadora com esse método novo, unificado e super completo. Você pode até ter visto outros cursos online ou presenciais, mas nenhum deles vai te entregar o que eu vou te entregar. Além de eu ter um método muito próprio e muita experiência de ensino, por ter sido pioneira no ensino de biscoitos decorados no Brasil, nesse curso você vai aprender técnicas que só eu ensino, porque foram criadas por mim. Técnicas de decoração, de pintura, de modelagem manual de cortadores de biscoitos. Pois é, você vai aprender a fazer os seus próprios cortadores de biscoitos. E só com o que você vai economizar, deixando de comprar os cortadores que você precisa, você já vai pagar o investimento do curso. Eu sei quantos cortadores eu preciso para ter um trabalho diferenciado. E eu sei que você também vai precisar. Olha só a quantidade de cortadores que eu tenho e que eu mesma fiz. Sério, eu nunca mais precisei comprar nenhum cortador de biscoitos. E eu tenho alunas que, além de vender biscoitos, também vendem os cortadores. E isso pode ser mais uma fonte de renda para você. E eu estou afirmando aqui para você, com 100% de certeza, que você não vai encontrar esse conteúdo em nenhum outro curso. Eu sei disso porque eu sou a criadora do método MMA de modelagem de cortadores exclusivos. Então eu sei que só eu ensino ele. Só com isso você já sabe o quanto esse curso é diferenciado. Mas tem mais. Você vai aprender a técnica exclusiva de biscoitos com recheio invisível. Foi uma técnica que eu criei em 2013 e que nunca parou de ser sucesso de vendas comigo e com as minhas alunas. É um grande diferencial que você pode ter e que só quem foi minha aluna sabe fazer.
E tem mais, a minha técnica de pintura estilo pastel seco. Mais uma técnica exclusiva do meu método. Essa técnica vai ajudar a agregar valor ao seu trabalho com biscoitos pintados à mão em uma técnica super simples e ágil para produzir. E muito mais. O Universidade Cookify foi produzido com todo carinho, totalmente editado, para que as aulas não fiquem monótonas, indo direto ao ponto. Nós temos uma câmera de detalhe, de forma que você possa ver muito bem como é que a minha mão está trabalhando. Eu estou sempre preocupada em fazer você entender o movimento do bico, quais são os erros mais comuns que os iniciantes cometem na prática da decoração. Eu mostro isso bem de pertinho na câmera para que não fique nenhuma dúvida. O curso foi desenhado para ter uma ordem didática muito bem planejada, de forma que seja possível acontecer um progresso gradual. Os exercícios são cuidadosamente pensados para que o nível de dificuldade vá aumentando gradualmente, sem atropelos, sem faltar nenhuma lacuna no aprendizado. Tudo muito bem esquematizado, com tarefas práticas para você ir treinando e tirando as dúvidas comigo. Enquanto você vai treinando e vendendo, nós vamos aprofundando o aprendizado de técnicas mais avançadas. Nos primeiros 3 módulos, você vai aprender todos os conhecimentos necessários para se tornar uma decoradora de biscoitos. O suficiente para criar os seus primeiros produtos e começar a vender. Nesses módulos, você vai aprender as receitas das minhas principais massas e como prepará-las de maneira ágil, otimizando a sua produção. Vai aprender todas as técnicas para obter biscoitos com formato perfeito, bem nivelado, sem imperfeições e que não esparramam no forno, mantendo o formato original do cortador. Vai aprender 3 receitas de glacê real, os pontos básicos do glacê e as técnicas básicas de preenchimento e decoração. Eu vou ensinar você a criar os seus próprios projetos, coleções exclusivas de biscoito, formando kits temáticos com modelos que harmonizem entre si. Vou te ensinar a definir paletas de cores harmônicas e tingir os glacês para alcançar os tons desejados, de forma que o seu trabalho vai ter uma qualidade visual superior. A técnica de glacê estilo puff, wet on wet sequencial, gominhos, secagem alternada. Gente, vai ser muita entrega. É um conteúdo valiosíssimo para você começar com o pé direito. E para deixar claro, a Universidade Cookify é prático. Você já vai estar praticando e vendendo se quiser. Você não precisa assistir tudo para depois começar a produzir. Com certeza, nesse momento, você já vai estar com muito mais segurança e sabendo se posicionar no mercado. E lembra daqueles problemas que eu citei lá no início do vídeo? Afundamento do glacê, mancha no glacê, glacê fosco, poroso. No módulo 4, eu vou mostrar como evitar cada um desses problemas e o seu biscoito nunca mais vai dar errado. E se você é dessas que acha que não vai conseguir fazer um biscoito bonito porque não sabe desenhar, no módulo 5 você vai aprender 5 diferentes técnicas para passar qualquer desenho que você quiser para o biscoito. Você vai ver que é tudo uma questão de técnica e que você não precisa saber desenhar, não precisa de dom. No módulo 6, você vai aprender a fazer os personagens estilizados e como calcular a quantidade de glacê necessário para cada cor do projeto, de maneira que não vai faltar e você não vai desperdiçar glacê. No módulo 7, você vai aprender a fazer flores, babados, laços com glacê de picos firmes, enriquecendo ainda mais o seu trabalho. No módulo 8, você será apresentada as técnicas clássicas de decoração: arabesco, wet on wet avançado, babados, rendas, brush embroidery e muito mais. O módulo 9 é o queridinho das Cookifyers. É nesse módulo que você vai aprender as técnicas de pintura em glacê, incluindo a minha técnica exclusiva de pintura estilo pastel seco. E sim, você também é capaz de pintar sem precisar saber desenhar. Mas tem mais, eu vou te ensinar exercícios baseados em neurociência que vão ampliar a sua capacidade artística. Pois é, quem pratica o que eu ensino ali descobre um nível de talento que jamais sonhou em ter. E essa é mais uma das muitas exclusividades da Universidade Cookify. No módulo 10, você vai aprender a aproveitar ao máximo a alta demanda de vendas de Natal. Eu vou te ensinar a criar um catálogo, uma coleção de Natal, com todo o planejamento das embalagens, dos kits, criação de uma campanha de vendas, além do planejamento logístico da produção. É claro que a gente também vai fazer juntas vários modelos natalinos lindos.
No módulo 11, você vai aprender mais de 15 técnicas de texturas em biscoitos, como craquelê, decapê, verniz, madeira envernizada, bambu, musgo e etc. Tudo fácil de encontrar, pois está reunido em um só módulo. E se você acha que tá bom demais para ser verdade, calma aí que tem mais. Como bônus, você vai receber o bônus 1, o método MMA de criação de cortadores exclusivos. Você vai deixar de gastar e vai aprender a produzir os seus próprios cortadores, economizando muito dinheiro e trazendo mais exclusividade para os seus biscoitos. Você pagaria R$300 só por esse curso presencial, mas hoje ele vai sair por R$0 para você. O bônus 2 são os biscoitos com relevo e recheio invisível. Essa técnica é exclusividade minha e tem feito as minhas alunas se destacarem com seus clientes. Esse curso te custaria R$400 no presencial, mas entrando hoje para a Universidade Cookify, você não paga mais do que R$0 por ele. O bônus 3 é como fazer uma casinha de gingerbread iluminada para o Natal, com janelinhas comestíveis transparentes. Esse bônus é ótimo para você faturar muito no Natal. Tem muita demanda para essas casinhas e agora você pode se planejar e oferecer mais esse produto para os seus clientes. Quando você se planeja para as datas festivas, os seus ganhos triplicam. Eu dava esse curso presencialmente pelo valor de R$600, mas ao se tornar uma Cookify oficial, você tem acesso gratuito a ele. O bônus 4 é importantíssimo. É a aula de precificação com a Jussi Freitas. A Jussi é hoje a maior autoridade quando o assunto é empreender na confeitaria. E ela vai te ensinar nessa aula como precificar seus biscoitos decorados de maneira correta, de forma que você vai conseguir de fato lucrar muito com seus biscoitos. Muitas cookies acabam desistindo do próprio negócio porque não sabem calcular os gastos que têm e não sabem cobrar. E aí, depois de muito tempo trabalhando, descobrem que estão trabalhando sem nenhum lucro. E se isso acontecer com você, você pode até acabar desistindo de se tornar uma artista de biscoitos decorados. Mas com esse bônus, você vai ter certeza de que esse erro você já não comete. E o bônus 5 é a comunidade exclusiva de alunas, o grupo das Cookifyers oficiais. Você já ouviu falar o ditado de que brasa longe da fogueira se apaga? Pois é. Pensando nisso, a gente criou uma comunidade que é a Fogueira das Cookifyers. Eu estou sempre presente lá para ajudar vocês a cada passo. Lá você vai poder tirar suas dúvidas sobre o curso, trocar experiências, fazer networking e o mais importante de tudo, conviver com outras mulheres que têm os mesmos objetivos e sonhos que os seus. Isso é uma coisa muito valiosa para te manter animada e abreviar mais ainda a sua jornada para se tornar uma artista dos biscoitos decorados. E por ser tão importante assim, a comunidade poderia ser vendida separadamente, mas você vai receber acesso à nossa comunidade sem nenhum custo adicional. Além disso, a Universidade Cookify está constantemente sendo atualizada com aulas ao vivo de tira dúvidas com as alunas e de temas variados. E somente por esses bônus você pagaria mais de R$1.300. Mas sendo uma Cookify oficial, você simplesmente tem acesso a eles sem nenhum custo adicional. E é por esse motivo que você deveria ficar até o final e não perder essa oportunidade exclusiva que eu preparei para essa nova turma. É o conteúdo de todos esses módulos e todos esses bônus que vão responder aquelas dúvidas que te causam ansiedade e te deixam sem dormir. Aquelas dúvidas que eu sei que você tem, se você vai pagar as contas trabalhando só com biscoitos decorados. Você pode estar aí se perguntando, ai Mari, por que eu não tenho sucesso? Por que eu não consigo clientes bons? Por que meu glacê não fica com aquele acabamento bonito? E são milhares de perguntas que eu sei que você tem, porque eu já passei por isso. E hoje eu tenho todas as respostas para essas perguntas. E você também vai ter, mas só se você tomar as rédeas da sua vida e decidir começar a seguir o meu método hoje. Eu tinha desde criança o desejo de ser uma artista. E eu passei por muitas dificuldades, inseguranças, porque eu não tinha certeza de que eu conseguiria me sustentar da minha arte. E então eu consegui aprender um meio de transformar o meu talento em um produto que vende e de ter muitos clientes fiéis. E foi isso que transformou o meu sonho em realidade. E sabe o que é mais gratificante? É que eu posso te falar que agora você tem uma oportunidade de fazer o mesmo que eu fiz, só que com um caminho mais curto e mais seguro.
E a única responsável pelo seu sucesso ou o seu fracasso é você. Eu sou somente uma facilitadora para o seu sucesso e eu sei que eu posso te ajudar muito. Mas é você quem vai tomar a decisão. Somente você é capaz de tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. E eu não posso tomar essa decisão por você. E se por acaso você está tentando aí e não está tendo os resultados que você espera, que com certeza é porque tem alguma coisa que você ainda não está sabendo como fazer do jeito certo. E se você tomar a decisão de se ajudar, eu posso te ajudar a conquistar o seu sonho. E agora você tem um método que vai te guiar, mesmo que você se sinta confusa e desorganizada. Como se você estivesse no meio do mar, em cima de uma canoa. Seu objetivo é chegar na areia da praia, só que você está remando de um lado só, porque você não tem um método. Aí a canoa fica ali, girando em torno dela própria, em círculos, e não vai sair do lugar, não vai chegar a lugar nenhum. Agora imagina você acordando de manhã, indo trabalhar na cozinha da sua casa, perto dos seus filhos, com uma atividade criativa e lúdica, com aquele cheirinho de biscoito assando. Gente, é muito gostoso trabalhar com biscoitos decorados. Imagina você entregando aqueles biscoitos lindos que você se sentiu super orgulhosa de ter feito e os seus clientes se encantando. E essas clientes falando bem do seu trabalho para as amigas, você ganhando mais clientes ainda. É um ciclo virtuoso. E é muito gostoso ter seu trabalho reconhecido. E com o tempo de experiência, seu trabalho vai melhorando. Você vai querer ser desafiada para se aprimorar ainda mais. Aí você vai querer participar dos concursos. E você pode até vir a ganhar um desses concursos. Mas mesmo que não ganhe, já é muito legal participar, conhecer novas pessoas, fazer parte de uma tribo, postar os seus trabalhos nas redes sociais e ter pessoas que curtem seu trabalho, te elogiam. E se você tem um trabalho que não te realiza, imagina só você faturando muito mais com esse trabalho super divertido e poder em algum momento se dedicar 100% aos biscoitos e passar todos os dias da vida fazendo aquilo que você ama. Agora você deve estar pensando que com tanta entrega, tanto conteúdo, o preço do curso Universidade Cookify vai ser muito alto. Mas eu não quero cobrar o valor que eu poderia cobrar se eu quisesse, porque eu quero que o maior número de pessoas possível tenha acesso a esse método. Pensa só o quanto você gastaria se você fosse fazer os meus cursos presenciais. Todo mundo sabe que eu cobrava R$400 por cada workshop presencial de 4 horas de duração. Sendo que em cada módulo que eu criei para a Universidade Cookify, você vai receber muito mais informações do que um workshop meu de 4 horas. E é isso que está me deixando mais feliz nesse projeto. Porque em curso online a gente não tem limite de tempo, então eu posso entregar tudo, tudinho mesmo para você. Com a liberdade para aprofundar muito em cada técnica. Então faz as contas. Cada módulo do Universidade Cookify poderia custar ainda mais do que um workshop presencial meu. São 16 módulos e 5 bônus no Universidade Cookify. Multiplica 20 por 400. Dá um total de R$8.000. E ainda tem mais os bônus incríveis que, arredondando, totalizam mais de R$1.300. Tudo isso junto daria mais de R$10.000. Eu mesma já fiz cursos que me custaram R$1.200 um dia de aula. Viajei para os Estados Unidos gastando R$8.000 para trazer técnicas atualizadas para as minhas alunas. E pensa que todo o conhecimento que eu adquiri com esses cursos caros que eu fiz, o tempo que eu gastei, vão estar tudo lá para você dentro da Universidade Cookify. E eu vou te dar acesso a tudo isso com um investimento infinitamente menor do que eu precisei investir. E na Universidade Cookify eu posso garantir para você que não tem nenhuma informação truncada, porque tudo que eu vou ensinar já foi testado e aprovado em mais de 10 anos de experiência de ensino. A gente não quer falar mal dos colegas, mas infelizmente eu preciso alertar vocês que eu vejo muito conteúdo na internet com informações equivocadas, coisa errada mesmo. Hoje em dia é muito fácil se auto-intitular profissional e sair ensinando na base do achismo, se preocupando mais em vender do que em fazer um trabalho de qualidade. E infelizmente eu tenho visto isso muito por aí. Tem conteúdo que eu vejo que chega a doer, principalmente sabendo que tem muita gente que está depositando confiança nesses professores, investindo seu tempo e dinheiro para aprender coisas que estão erradas. Eu jamais diria para vocês que eu sei do que eu estou falando se eu não tivesse certeza da eficiência de cada detalhe do método que eu criei.
porque eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu não vou jamais negociar os meus princípios, meus valores, vender a minha alma só para vender curso online. E é exatamente por isso que você nunca vai me ouvir falar que o meu curso é o mais completo do Brasil. Eu vejo isso na internet há muitos anos. E eu sempre achei desonesto esse tipo de postura, porque devem existir uns 50 cursos mais completos do Brasil. Então, qual dessas pessoas está falando a verdade? Você acha realmente que quem fala isso comprou todos os outros cursos que tem no Brasil, assistiu os cursos, fez uma planilha de comparação e concluiu que o seu próprio curso é de fato o mais completo? Eu acho que não, né? Então eu prefiro colocar o meu foco em criar o melhor conteúdo possível para vocês, ao invés de ficar me comparando com os outros e prometendo qualquer coisa só para vender curso. Então, o que eu vou te prometer é algo verdadeiro. Você vai ter em mãos um curso super completo, direto ao ponto, sem encher linguiça, com uma professora que tem uma experiência imensa em ensinar e que tem muitos métodos exclusivos que certamente você não vai encontrar em outros cursos. As aulas vão acontecer em uma plataforma segura. Os módulos vão ter exercícios para você praticar em casa e você vai poder ter um contato direto comigo através do Telegram e dos encontros ao vivo para tirar as suas dúvidas. Você não vai ficar desassistida. Mas tem mais. Além de todo esse suporte, você ainda vai ter a oportunidade de fazer uma consultoria individual comigo. Uma live onde eu analiso o seu trabalho e te direciono para que a sua evolução seja ainda mais rápida. Então pensa, quanto vale você mudar de vida, se livrar de um trabalho que você não curte e ganha pouco e começar a trabalhar em casa com uma coisa que te dá prazer? Eu acho que isso não tem preço. Agora você faz ideia do quanto te custa continuar nessa mesma situação que você está hoje, trabalhando muito, sem ganhar quase nada, como eu já falei que eu fiquei? Com certeza o resultado disso é passar estresse, não ter tempo livre, não se sentir valorizada e até ficar doente. Então coloca na balança, quanto vale ter um método que te leve mais rápido em direção ao seu sonho? O valor disso é incalculável, porque os anos que você vai passar nessa situação que você está hoje nunca mais vão voltar. Quanto vale ter esse método em mãos e abreviar esse caminho, economizando muito tempo e muito gasto desnecessário? Um método eficaz, fácil de entender e super completo que vai te levar a outro nível no mundo dos biscoitos decorados. E você que está pensando que é muito urgente gastar um dinheirão para comprar uma desidratadora, ou um forno profissional, ou um monte de cortadores diferentes, fica calma que de nada adianta você ter os melhores equipamentos sem ter conhecimento. Porque conhecimento é muito mais importante do que equipamento. Eu mesma trabalhei por quase 9 anos sem ter uma desidratadora. E isso não me impediu de alcançar os resultados super profissionais que eu alcançava. Porque eu usava o forno convencional para secar os biscoitos, mas o método era o método certo. Por exemplo, uma desidratadora hoje em dia está custando uns R$ 1.300. Um forno elétrico ideal para assar os biscoitos está entre R$ 1.700 e R$ 5.000, dependendo da marca. Mas você sabia que eu trilhei toda essa trajetória de sucesso e só tem 1 ano que eu adquiri um forno profissional? Então, se eu puder te dar um conselho, invista em conhecimento. Por menos do que o valor de uma desidratadora, você vai ter acesso a todo esse conhecimento que vai fazer você não precisar de todos esses equipamentos. E o que eu vou fazer nessa turma é algo inédito. Além de todos os bônus mencionados, eu vou te dar um desconto de R$ 400 no valor do curso. De R$ 1.497, você vai pagar somente R$ 1.097 à vista ou 12 parcelas de R$ 110,14. É um investimento de R$ 3,67 por dia. Esse é o valor que você gasta com um pãozinho na padaria todos os dias. E com apenas uma encomenda por mês, você já paga a parcela do curso e ainda tem lucro. Sendo que o curso vai te ensinar a fazer muito mais que isso. E você só não muda de vida se você não quiser. Por apenas R$ 3,67 por dia, você vai ter acesso à Universidade Cookify, mais 5 bônus exclusivos para essa turma. As formas de pagamento.
Você pode se inscrever usando cartão de crédito ou Pix. Para as pessoas que não têm todo o limite apenas em um cartão, você tem a opção de usar 2 cartões de crédito. E se você ficar com alguma dúvida na hora de se inscrever para a nova turma da Universidade Cookify, você vai poder entrar em contato com a minha equipe de suporte, que ela vai te dar toda a atenção e a ajuda necessária. Quer mais facilidade que isso? O pagamento vai ser efetuado por uma plataforma chamada KiwiFi. A KiwiFi é uma empresa especializada em pagamentos online, utilizada pelas maiores empresas de ensino à distância do Brasil. Então, você pode confiar. Assim que seu pagamento for confirmado, você vai receber imediatamente no seu e-mail os dados de acesso para acessar a Universidade Cookify. E com tudo isso que eu te mostrei, pelo valor que eu te mostrei, a Universidade Cookify ainda te oferece uma garantia de 30 dias. Se você não gostar, não tem problema nenhum. Eu não vou te fazer nenhuma pergunta. Você pode cancelar o curso dentro desse prazo na hora que você quiser. Você pode ir lá, ver com seus próprios olhos, sem nenhum risco. E se você achar que o curso não é para você, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta. Não tem problema. Nós podemos continuar amigas sem constrangimento. Você está totalmente livre. E quem já conhece esse mundo dos cursos online sabe que o que se pratica por aí é uma garantia muito menor. Normalmente são só 7 dias de garantia. Mas eu faço questão de te dar 30 dias porque eu tenho certeza que você vai encontrar ali a transformação que você procura. E eu quero te dar essa segurança. E agora é a hora de saber como que você vai fazer para entrar nesse grupo seleto de apenas 50 Cookifiers. Mas antes, eu quero te falar que a gente tem alguns prêmios para as primeiras inscritas. E eu vou fazer isso porque eu quero premiar as que estão mais decididas a entrar na Universidade Cookify. Para as 10 primeiras inscritas, eu vou enviar um kit Cookify com 3 cortadores artesanais feitos por mim, de modelos que estão lá no módulo 3 do curso, e uma fitinha de cabelo igual a essa que eu uso, e uma cartinha escrita por mim, direcionada especialmente para a nova Cookify vencedora. E para a primeiríssima inscrita, a número 1, eu vou enviar um kit Cookify mega especial, com tudo que tem naquele kit anterior, mais os cortadores da aula de hoje, e um estojo de corantes metálicos da Luli Candy, mais 2 pincéis e várias coisinhas surpresas que estão ali dentro que você vai ver. Mas espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é bom pode ficar melhor ainda. Eu vou te ajudar a tomar essa decisão agora. Então, até meia-noite de amanhã, eu vou te dar mais R$100 de desconto. Ou seja, ao invés de R$ 1.097, você paga somente R$ 997. Vou repetir, até meia-noite de amanhã você entra na Universidade Cookify por apenas R$ 997 à vista ou 12 parcelas de R$ 100,10, que dá um valor de apenas R$ 3,33 por dia. Essa oportunidade, gente, está demais. E lembrando que nessa turma vão entrar apenas 50 Cookifiers. Então, não é para perder tempo. É sério, gente. A última vez que a gente fez isso, as vagas esgotaram em 3 minutos. A gente já tem muito mais gente na lista de espera do que a gente tem de vaga. Então já separa o cartão e assim que liberar o link já corre para você ainda ter mais essa oportunidade de ganhar o kit das primeiras. Então chegou a hora. As inscrições para a Universidade Cookify estão oficialmente abertas. E se você chegou até esse ponto do vídeo, com certeza você é uma pessoa comprometida que deseja se tornar uma verdadeira Cookifier. E para garantir a sua vaga é muito simples. Você pode pegar o seu celular e direcionar a câmera do seu telefone para esse QR Code que está aqui na tela, esse quadradinho branco com os pontinhos pretos, e você vai ser direcionada para o link de inscrição já com desconto. Mas se você não sabe como fazer isso, fica tranquila, porque a minha equipe está enviando agora, nesse momento, o link de inscrição para o grupo do WhatsApp. E a gente vai enviar também para aquele e-mail que você se inscreveu no evento. Mas você tem que ser rápida para não perder o desconto e os benefícios das primeiras inscrições. É muito simples. Agora você tem 3 opções. Opção 1, ignorar tudo que eu falei até aqui. Todas as oportunidades que eu te mostrei. E seguir a sua vida normalmente, trabalhando duro no que você não gosta, dando murro em ponta de faca
E aí é com você. Opção 2, tentar aprender tudo sozinha, perder tempo e dinheiro a cada erro cometido, quebrar a cabeça por um bom tempo e talvez a vida toda, sem gerar resultado, fazendo biscoito bem simples e tendo dificuldade de vender. Ou opção 3, se inscrever na Universidade Cookify e se transformar em uma verdadeira artista de biscoitos decorados, aprender a trabalhar em casa, ao lado da sua família, vendendo lindos e deliciosos biscoitos decorados. Vi comigo nesse caminho seguro, prático, super prazeroso, onde eu vou estar te dando a mão a cada passo e te fazendo crescer rápido nesse mundo dos biscoitos decorados. Então se inscreve enquanto ainda é tempo e agora é com você. E pode ficar tranquila, porque nós vamos abrir agora o grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas e eu vou responder lá no meu Instagram também. Bom, gente, a gente fecha por aqui. Um beijo grande para vocês, meninas. E para as que vão aproveitar essa oportunidade única, a gente se vê em breve lá na aula de boas-vindas. Então, assim, a cabeça abre. Então, em determinados lugares você usa água, em outros desenhos precisa ser a essência, porque te dá controle melhor. Então, você não estraga a pintura. Que às vezes, o que acontecia comigo? Às vezes eu pintava um coelhinho tudo, quando ia no rosto, estragava tudo. Aí tinha que desconsiderar o biscoito, aquele vestido todo trabalhado que eu fazia, tal, tinha que desconsiderar porque eu estragava o rosto, o rostinho do bichinho. E agora não acontece mais. Ó, pra você ver. Agora aprendi a ter controle. Agora olha. Eu chegava decorada 200 biscoitos por dia. E aquilo foi muito realizador, Mari. Meu primeiro dezembro como fazendo biscoito, ele foi muito bom. Pra você ter uma ideia, eu faturei 11 mil reais. E nesse do ano passado, eu faturei 6. É algo seu que você consegue pôr ali, que você consegue transmitir, fazer mudar a vida de outras. Então, isso é muito impactante, é muito incrível, né? Você, como eu falo, a minha prof, né? A minha prof que me ensinou, então é minha prof. Mas quando veio o resultado, valeu a pena as madrugadas. E foi muito lindo, sabe? Foi muito incrível. E é algo assim que eu falei assim, é uma emoção que ninguém tira, né? Eu vou levar para o resto da vida e agradecer a oportunidade, né? E quando aparecer a oportunidade, você tem que se jogar, independente do resultado. Você tem que ir, se desafiar, acreditar no teu potencial. Isso faz a diferença, né, Mariana?